Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é João Gabriel Fagundes, sou o administrador aqui da página do Redação Pontual. Estou aqui continuando mais uma aula no nosso curso de temas focado na sua prova. E hoje o tema é a uberização do trabalho, um tema super atual e já caiu em diversas provas. Então vamos aqui discutir a respeito dos argumentos, das teses e também de repertório para você fazer uma boa redação. Fiz um projetinho de texto aqui com muito carinho, muito bem feito, realmente para você ter diversos pontos para ser analisados na sua redação. Então, sem mais delongas, mão na massa, vamos lá, professor Fagundes. Primeiro aqui eu coloquei aqui uma charge só para você analisar um pouco, já uma crítica social em relação a isso, que é eu não durmo, né? Que é uma característica dessa pós-modernidade, desses trabalhadores informais, tudo bem? Mas o que seria essa uberização do trabalho? Essa uberização do trabalho, ela veio com a quarta revolução industrial, tudo bem? Esses meios tecnológicos, e que foi uma alternativa, se tornou uma alternativa do trabalho formal. De fato, que o alto custo de manter um trabalhador de maneira formal, de pagar todos os encargos e todo o salário fixo também, fez com que surgissem alternativas para a sociedade. E uma dessas alternativas seria a uberização do trabalho, que prevê um estilo mais informal e flexível por demanda. Ou seja, você trabalha por demanda, você trabalha de acordo com sua produtividade. Você não tem um trabalho fixo, você não tem uma hora fixa. Você trabalha de acordo com as necessidades que vier, tudo bem? Então isso veio com a modernidade, né? Veio a modernização dessa relação. Ninguém pensava nisso há alguns anos atrás, mas a partir das mudanças dessas eras tecnológicas, de fato, a uberização veio como consequência disso aí. Só que o que era para ser bom, que veio como uma alternativa para aqueles indivíduos que não tinham um trabalho formal, aqueles indivíduos desempregados, aqueles indivíduos que buscavam um trabalho mais, como se diz, mais de acordo com o seu tempo, mais de acordo com suas necessidades, surgiu sim como uma luva aquilo ali, ideal para eles. Só que com o tempo foi se provando que aquele serviço estava precarizando a vida do trabalhador, diversas consequências negativas. Iniciou-se muito bem, por exemplo, a Uber iniciou muito bem, com um valor de corrida ajustado de acordo com a inflação no início, tudo bem, de acordo com o preço dos combustíveis também, isso pegando mais para a Uber, mas se você analisar a uberização do trabalho em relação também com entregadores e todos esses trabalhadores autônomos e informais que não têm esse emprego fixo, não tem um patrão fixo, tudo bem? Mas pegando aqui, por exemplo, a Uber mais específico, surgiu como uma luva, de fato, como um requisito, como aliás, como um valor fixo, fixo não, alinhado com os combustíveis, mas alinhado com os valores que no final do mês davam um salário muito bom, tudo bem, não era um salário fixo, mas dava um salário muito bom. Só que com o passar do tempo, essas boas regras foram se deteriorando, o valor não foi ajustado, muito pelo contrário, muitos motoristas falam que os valores foram diminuídos e sem essa conversa com o trabalhador. Então a empresa da Uber, essa multinacional, diminuiu o valor das corridas sem conversar com o próprio trabalhador, que detém o meio ali de produção, detém ali o carro, detém ali o aplicativo, detém ali o celular para realizar o trabalho. Então, ao longo do tempo, isso foi deteriorando. E quando o trabalhador, se antes ele trabalhava 6 horas e conseguiria uma certa renda ao fim do mês, com o passar do tempo, ele tinha que trabalhar 10 horas para conseguir essa renda. E as condições, por exemplo, nesse tipo de trabalho, são as piores possíveis, porque você não tem um horário de almoço, por exemplo, você não tem um horário para ir ao banheiro, você não tem um horário de descanso mínimo, como, por exemplo, o trabalho formal tem, e esse tipo de mecanismo foi trazendo diversos problemas e leva a questionar por que o poder público não intervém aí para mudar um pouco isso aí. Porque se antes surgiu como alternativa, hoje se tornou um principal ponto da precarização da vida do trabalhador, tudo bem? Então, era uma alternativa e acabou se tornando uma supressão de direitos. E aqui eu até coloco aqui, né, que se tornou a supressão de direitos. Direitos básicos desses indivíduos que foram suprimidos. Então, por isso questiona muito a respeito dessa uberização. Até quando essa liberdade é positiva? Ou será que há realmente uma precarização e não a liberdade? Tudo bem? E esse é o ponto aqui que a gente quer discutir. E como colocar isso em uma redação? Traçar aqui as bases de você pensar que pode ser uma liberdade ou pode ser, de fato, uma precarização da vida do trabalhador. E aqui a gente tem alguns textos motivadores. E o primeiro texto fala o seguinte: texto 1. A edição de 2018 do Fórum Econômico Mundial, em curso em Davos, na Suíça, tem como tema central a chamada Quarta Revolução Industrial. Essa realidade, que já começamos a experimentar no dia a dia, significa economia com forte presença de tecnologias digitais,
mobilidade e conectividade de pessoas, na qual as diferenças entre homens e máquinas se dissolvem e cujo valor central é a informação. Aí é que questiona de fato, é uma consequência dessa era da informação, essa era digital, dessa quarta revolução industrial, essa sociedade hiperconectada, né? E aí que teve como consequência a uberização do trabalho. Então esse texto aqui vem só mostrar um pouco como iniciou isso tudo aí. Hein? Aí o texto 2 diz o seguinte: basta uma passeada virtual pela loja de aplicativos para encontrar de tudo um pouco. Essa enxurrada de serviços criados para encurtar a distância entre a oferta e demanda já ganhou um nome: uberização. É a herança do Uber, que implantou um conceito de negócio com menos intermediários. Com certeza vai se espalhar, não é modismo, é tendência macroeconômica de usar a tecnologia para desenvolver quaisquer serviços. É como um Eros usando sua flecha para fazer a oferta e encontrar a demanda certa. Destaca o professor de Ciências Políticas do IBMEC, Adriano Gianturco. Aí aqui vem mostrar que a Uber foi o primórdio, né, mas teve diversas consequências na sociedade. E um clique no telefone você já tem seu serviço ali à sua disposição. Esse bom demais, claramente bom demais, para quem vai consumir esse serviço, esse produto, mas para quem está oferecendo, aí talvez nem tanto, tudo bem? Aí que é a questão de criar uma problemática em torno disso aí, para desenvolver no seu texto. Então, essa parte vem mostrar aqui o que seria, como iniciou essa uberização. E o texto 3 diz o seguinte: o fim das mesas fixas, o home office e, mais recentemente, os escritórios compartilhados refletem a tendência de os profissionais buscarem mais liberdade para produzir. As ferramentas para isso podem ser carregadas no laptop ou até no celular. Aqui fala um pouco mais dessa facilidade de ter esses meios de consumo, tudo bem? E o texto 4 diz o seguinte: a precarização vem aumentando na economia formal, com a redução do trabalhador ao trabalho terceirizado ou temporário, quando ele deixa de estar protegido pelas leis de trabalho. O trabalho passa a ser organizado cada vez mais no mundo na forma de redes contratuais descentralizadas. Essa é a mudança de paradigma da produção. E é a raiz desse problema da precarização. Não podemos simplesmente desconhecê-la. Aí aqui, aí já traz a problemática em torno da uberização, e essa precarização da vida do trabalhador, que de fato você tem ali que ele deixa de estar protegido pela lei de trabalho, tá? Porque, como eu disse, veio como uma alternativa de facilitar que o indivíduo tenha um emprego, que ele consiga ali sobreviver na sociedade. Só que esse meio de facilitação acabou se transformando na objetificação do trabalhador, que o trabalhador ele não é visto mais como um sujeito de direitos, mas sim como um sujeito de apenas de deveres, dever de trabalhar, dever de estar na máxima produção de si, mas em questão de dormir, alimentação, de direitos mínimos assegurados, ele não tem. Ele não é protegido pelas leis trabalhistas. Aqui o Estado não, ele se omite, ele deixa de proteger o trabalhador em troca dele ter esse serviço pela empresa, como por exemplo a Uber, tudo bem? E aí que é a questão, né? Será se vale a pena? Será que é justo que um trabalhador que ele tenha tantas horas de serviço com remuneração pequena e com os seus direitos mínimos não assegurados? Será que é justo? E aqui esse texto mostra um pouco dessa problemática. Realmente aqui vem o gancho de argumentação que você deve ter na sua redação. Aí o que eu fiz esse projeto de texto. Eu vou discutir um pouquinho com vocês, tá? Então, preciso que vocês tenham um pouco de atenção agora. Vamos lá. A uberização do trabalho. Como que eu problematizo esse tema, né? Nós temos aqui um tema que não necessariamente é negativo, e aí nós devemos problematizar para poder, no final do texto, fazer uma proposta de intervenção, porque não tem como fazer uma proposta de intervenção se não há problema, tudo bem? Então nós devemos criar um problema em torno desse tema para podermos solucioná-lo ao final. Então eu coloquei aqui uma forma, né, de colocar, afirmar que essa uberização do trabalho é um problema social no Brasil. Aí a gente pensa, tá, então se é um problema social no Brasil, quais são os causadores para que esse problema exista? E aqui a gente tem algumas teses que seria o seu ponto de vista para ter a noção de quais são os causadores desse problema. A gente tem o elite, a gente tem o capitalismo, a gente tem a negligência governamental, a gente tem essa cultura colonial. Aqui é até estranho, né? Como assim, cultura colonial? A gente pensa aqui um pouco, remetendo no passado da escravidão, tudo bem? Em que o indivíduo trabalhava ao máximo, era tratado como um objeto, certo? O retorno ali que ele tinha era mínimo, tudo bem? Recebia alguns escravos recebiam sim uma pequena parte de salário, mas muito pouco comparado do que ele produzia. E as condições de trabalho eram degradantes, tudo bem? A gente pensa, será que existe alguma semelhança com o modo de trabalho hoje da uberização? E sim, de fato existe. Aqui é uma herança dessa cultura colonial,
Porque a gente pensa, tá, ele não é um escravo, claramente esse trabalhador não é escravo. Tá, mas você mudou os fins, ele não é mais escravo, mas ainda existem os meios de objetificar esse trabalhador, tratá-lo como apenas um produto, que ele deve sim trabalhar ao máximo, dar o máximo de si e ter o menor retorno possível, tudo bem? Ele trabalha ao máximo, menor retorno possível, é tratado de forma insignificante, porque se você pensar, eu não estou aceitando o meu emprego hoje de Uber, ganho o mínimo possível e vou questionar, vou fazer uma greve. A empresa pouco questiona isso, tá? Porque tem diversas outras pessoas querendo o seu lugar, querendo estar ali no trabalho. Então, se um sai desse tipo de emprego, entra dessa. E é um pouco semelhante à escravidão. A escravidão, se você questionasse esses meios, você era punido a partir disso. E existe sim essa punição hoje também na Uber. Se você questionar muito, você questionar a plataforma pode te suspender, tudo bem? Então, existem diversas semelhanças dessa cultura colonial que faz com que o indivíduo ele seja tratado como um mero objeto, como no passado foi, em que ele deve produzir ao máximo e ter o menor retorno possível, e aqui pouco importa as condições de trabalho. Então, sim, a cultura colonial seria uma possível tese você analisar essa culturalização desse comportamento de máxima produtividade, desse comportamento de menor possibilidade de direitos, tudo bem? Então existe essa semelhança. E as semelhanças não são por acaso, porque de fato existe a cultura colonial do Brasil até hoje, em que o trabalhador ele é entre aspas, escravizado, tudo bem? Então mudou-se os meios, mas não os fins. Os fins ainda são os mesmos de, como se diz, lucrar o máximo ao trabalhador, dando o menor retorno possível para ele. E esse trabalhador, ele tem essa falsa sensação de liberdade, né? Hoje os Ubers, eles têm essa obrigação, esses meios, né? Esse meio de trabalho, eles têm essa falsa sensação de liberdade, em que trabalhar o que quer, podem sair o que quiser e tudo mais, mas na prática dificilmente isso acontece, porque se você não cumprir certos horários e horas, você não consegue o retorno para aquilo ser viável, tudo bem? Então é uma falsa sensação de liberdade. E aqui outro ponto de outra tese eu coloquei seria a elite e o capitalismo. Aqui eu vou falar dos dois juntos, porque se você pensar, é desejo da elite e do capitalismo, né? Elite que eu falo são os alta burguesia, tudo bem? É desejo deles explorar o trabalhador. Porque para que importa para a burguesia e para o capitalismo? Não é o lucro? Você acha que eles importam com os direitos dos trabalhadores? Isso é com certeza não. Tudo bem? Então, aqui um dos principais causadores de estar na sua redação é a elite e o capitalismo, de modo que, para eles, o que importa de fato é o maior lucro possível, é que o trabalhador produza o máximo possível. Então, para o capitalismo, se você puder cada vez mais suprimir direitos, suprimir benefícios daquele serviço para aumentar seu lucro, se isso for possível, eles vão fazer isso. Tudo bem? Isso até é discutido por Karl Marx, que eu vou falar mais na frente, na sua obra O Capital. Então aqui a gente tem essa noção que o capitalismo, junto com as elites, com a burguesia, eles têm essa principal função de o máximo explorar o trabalhador, porque só vem o lucro com a exploração, tudo bem? Isso aqui foi discutido por Marx de diversas maneiras, e o lucro só vem com a exploração do trabalhador. E aqui seria uma excelente tese para você, tudo bem? E a gente poderia também citar o governo. Aqui o governo se encaixa perfeitamente como uma negligência fundamental, porque, como eu disse, veio como uma alternativa esse novo tipo de serviço, tudo bem? Veio como uma alternativa dessa liberdade, dessa flexibilização dos direitos, até para ser viável ter o trabalhador ter um emprego. Só que, com o passar do tempo, houve a precarização, mas não houve proteção governamental. O governo não quis proteger, o governo não se dispôs a proteger os trabalhadores. E aqui o governo, ao se deixar de lado, ao se omitir de proteger os trabalhadores, ele não concede direitos básicos de proteção ali ao trabalho do indivíduo, tudo bem? Então, a negligência governamental também é um dos principais causadores. Por quê? O governo poderia impedir, de fato, essa precarização, esse máximo lucro do indivíduo com o menor retorno possível. O governo poderia fazer isso, mas não faz, tudo bem? Por que o governo faz isso? Também por influência das elites do capitalismo, porque, de fato, a gente tem que pensar que os representantes que estão ali são bastante influenciados pelas camadas mais altas da sociedade, porque se eles tentarem mudar com o projeto de leis esse Estado, esse tipo de trabalho, provavelmente eles vão ser alvos de críticas por parte da elite, da burguesia, do capitalismo e da grande mídia que querem que esse sistema continue assim, porque esse sistema estando assim vai continuar dando lucro para eles, não para o trabalhador, mas sim para eles, tudo bem? Então o governo, ao ser negligente, contribui muito massivamente para que esse fator exista, tudo bem? Então aqui a gente tem essas possíveis teses, 4 teses possíveis para você citar na sua redação, tudo bem? E aqui existem alguns assuntos que você pode citar. Primeiro deles,
Passividade social. Como assim passividade social? A passividade social que é encarada na medida em que isso não é visto como um problema para a sociedade. A sociedade não vê isso como um problema. Essa, essa objetificação do trabalhador, esse alto lucro possível, com menor retorno para eles, essa de fato, essa escravização do trabalhador, a sociedade não vê isso como um problema, tudo bem? Então, você deve ter presenciado em alguns momentos em que, por exemplo, de madrugada, as corridas, a entrega do lanche, a entrega da comida, do objeto, fica um pouco mais cara porque é de madrugada. E você se questiona, não, eu não vou pagar isso, eu não quero pagar isso, tudo bem? Ah, eu vou esperar um pouco para ver se diminui. E tudo isso é uma consequência da passividade social, tudo bem? Dessa banalização do problema, porque não encaramos isso como problema, mas você tem que perceber que do outro lado do aplicativo tem um trabalhador, possivelmente pai de família, possivelmente estando ali para realmente ter sua sobrevivência, e arriscando sua vida de madrugada. Mas isso não é encarado pela sociedade. Isso não é encarado como um problema da sociedade, tudo bem? Então, você pagar 3, 4 reais a mais por uma corrida de madrugada é ruim, tudo bem? Mas você não percebe os riscos que esse trabalhador passa estando nessas condições, nesse horário de entrega, entende? Ele não conhece quem está fazendo, quem está indo com ele no carro. Ele não conhece para colocar ele está indo. Mas ele vai vendo assim, por uma questão de ter um pouco mais de lucro. Mas quem está pagando do outro lado do aplicativo está questionando justamente esse um pouco maior de lucro que ele vai ter, para compensar esses tanto de risco que ele vai tomar. Mas a questão é, compensa? Acredito que não, tudo bem? Porque de fato os riscos são gigantescos. A gente vê notícias na televisão de diversas vezes de, por exemplo, motorista de aplicativo que é sequestrado de madrugada, que tem um carro roubado, que é morto, que é assassinado. Isso é notícia comum. Mas existe essa passividade social, essa banalização do problema em que as pessoas não vê isso de fato como um problema para a sociedade, tudo bem? Então, aqui seria a passividade social. E também a omissão da mídia, né? A mídia aqui, como influenciadora, né? Como detentora de opinião, ela se omite em relação a esse problema, não mostra, não existe esse diálogo pela mídia para mostrar à sociedade que existe esse problema e que deve ser minimizado, né? Deve haver uma consciência maior em torno disso aí. Mas a mídia não faz isso, a mídia se omite, onde ela deveria atuar. Então, é um problema social grave que a mídia não se importa, não tem noção de querer de fato que esse fator mude, e até por interesses, inclusive dos grandes proprietários da burguesia, do capitalismo, porque quem comanda a mídia seria a burguesia. E se a burguesia lucra com isso aí, então o interesse dela é que esse fator não mude, que a mídia continua omissa, tudo bem? Então a mídia aqui é um grande, um possível argumento para você usar na sua redação como um dos causadores e argumentar em torno disso aí, que deriva da tese do capitalismo, tudo bem? Outro ponto, aqui a gente tem a objetificação do indivíduo. E aqui a gente pensa o seguinte: a objetificação do trabalhador é tratá-lo não como um sujeito de direitos, bem, mas sim como um objeto de trabalho apenas. Esse indivíduo deve trabalhar o máximo possível para nos dar o máximo de retorno possível. Mas aqui só importamos com a exploração, porque com a exploração que vem o lucro. E aqui essa ideia de objetificação do indivíduo vem bastante, coincide bastante com a sociedade do consumo, tudo bem? Essa sociedade em que é marcada pela alta produtividade, que você deve trabalhar bastante, que você deve acelerar seu cotidiano em busca dessa produtividade, que você deve, de fato, ter maior rendimento possível, só que não leva em conta as consequências desse maior rendimento, dessa maior produtividade, desse maior consumo, tudo bem? E aí as consequências é quais? O trabalhador que trabalha 10, 12 horas por dia, ou mais que isso, são consequências psicológicas, como depressão, como a síndrome de Burnout, né? Esse cansaço excessivo do trabalho, esse problema psicológico que dá nesse indivíduo, problemas bipolares e diversos outros que têm consequências psíquicas no indivíduo, no trabalhador. Tudo isso deriva dessa sociedade do consumo, desse aceleramento do cotidiano em prol do ideal de produtividade. Então, o ideal aqui é produzir, sem levar em conta que ali a gente tem um trabalhador e pode sofrer consequências terríveis em relação a esse trabalho, tudo bem? Então, aqui a gente pensa muito que a objetificação do trabalhador está muito ligada à sociedade do consumo. Tá? Outro ponto, a gente tem que pensar nessa falibilidade legislativa, como eu falei, se a negligência governamental e se omite onde deveria agir, tudo bem, e essa falta de leis em ter um governo falho, em que proteja o trabalhador, esse trabalhador que trabalha nesses meios mais autônomos, esses meios mais flexíveis, no caso, ao falhar
ao desproteger esse trabalhador, faz com que eles estejam vulneráveis, vulneráveis à perda de direitos, vulneráveis a estar em condições degradantes, precárias, tudo bem? Então aqui existe essa falibilidade legislativa, tudo bem? Outro ponto, a exploração do indivíduo. Aqui a gente pensa bastante com Karl Marx, tá bom? A gente tem que pensar o seguinte, porque, como eu falei, o lucro só vem com a exploração do indivíduo. Isso aqui é a tese de Karl Marx. E aqui a gente tem que pensar que, para o capitalismo, para a burguesia, para as elites, tudo bem? O trabalho ele deixa de ter aquela noção de suprir necessidade, de suprir para ter um bem-estar. O trabalho agora ele passa a ter noção de lucro. O trabalho não é mais um meio de você sobreviver, mas sim de você ter grandes lucros. Então, para o dono aplicativo, por exemplo, quanto mais lucro, melhor. Só que a consequência disso, de que o Marx fala, nessa exploração de vida, a consequência é o seguinte: para você ter maiores lucros, você deve explorar mais o trabalhador. Então aqui casa bastante com essa tese de Karl Marx, essa exploração do indivíduo, porque o trabalho deixa de ser um meio de sobrevivência e passa a ser um meio de lucro. E a partir dessa mudança de paradigma para o lucro, o trabalhador passa a ser explorado e passa a estar vulnerável. E aqui, aliar essa vulnerabilidade com a falta de leis de proteção a eles, façam que exista essa precarização do trabalho, tudo bem? Então, Karl Marx vai dialogar bastante em torno desse ponto. E o trabalhador é alienado em todo esse processo, que ele tem uma alta produtividade, que ele faz, que é chamado de mais-valia, né? Que ele produz bastante, mas o retorno que ele recebe é mínimo, tudo bem? Ele produz muito e recebe mínimo em torno disso aí. E isso é a mais-valia, a diferença do que ele deveria receber, do que ele produz e do que ele efetivamente recebe. É o lucro que vem da exploração do indivíduo, tudo bem? E aqui a gente vai falar um pouco agora da modernidade líquida. Aqui é o seguinte, para Bauman, a modernidade líquida é uma era de incertezas, uma era de embates, uma era de conflitos, e é uma era tecnológica, tudo bem? Uma era da informação, uma era da tecnologia. Só que essa era da tecnologia, que encurtou de distância e tudo mais, trouxe consigo diversos conflitos, trouxe consigo a falta de empatia, a falta de noção de solidariedade. Então, essa era tecnológica faz com que nos acostumamos, nós banalizamos esse fator como um problema, esse fator da uberização. Então aqui, essa modernidade líquida casa perfeitamente com a tese dessa passividade social, tudo bem? Então aqui Baum vai falar que nessa era desse conflito, essa era desses embates, a gente tem resquícios de, de empatia, resquícios de solidariedade, façam que tenha uma sociedade mais egoísta, uma sociedade que pensa menos no lado social, que pensa menos nos terceiros. Hein? Aqui importa bastante só o individual. E aqui você pode pensar na passividade social, em que os indivíduos não importam um com o outro, banaliza esse problema. Pode pensar no lucro, que a burguesia pouco se importa com o trabalhador e maximiza esse lucro, tudo bem? E aqui a gente pensa também nessa falibilidade legislativa em que o Estado, que, como descreve a Constituição Federal, que deveria proteger o trabalhador, não deveria deixá-lo vulnerável, deixa de fazer isso, tudo bem? Deixa de se importar com isso, deixa de cumprir o que está na Constituição, tudo bem? Deixa de cumprir os anseios da sociedade. E assim você tem todo esse embate em torno da uberização do trabalho. Então, esses são as teses, aliás, essas são as teses, esses são os assuntos e esses são os repertórios possíveis que você pode usar. Tem mais repertórios, claramente, dados estatísticos que você pode usar. Aqui eu selecionei os que mais encaixam em relação a esse tema. Então, tudo aqui você pode usar em relação à sua redação, tudo bem? Minha opinião é que eu acho bastante. Eu acho muito bacana se você fizesse uma introdução relacionando a quarta revolução industrial, em que trouxe essa maior liberdade de emprego, essa flexibilização, tudo bem? Só que você mostra ali um contraste, mostra uma posição ali. E na atualidade, existe empregos como modos de produção, como a uberização, em que houve a supressão de direitos. Isso se torna um grave problema social na sociedade brasileira, tudo bem? E após isso, expunha a sua tese e seus assuntos. Assim, você faz uma excelente introdução e para fazer um bom desenvolvimento, você retoma a sua tese e retoma seus assuntos e desenvolva-os. Aqui a gente tem aqui assuntos, a gente tem repertório, tem teses para fazer isso. Perfeitamente você pode fazer, tudo bem? É que você pode usar a passividade social, a omissão da mídia, essa objetificação, a falibilidade legislativa, a exploração do indivíduo, diversos repertórios que casam perfeitamente com essa era tecnológica, essa era da precarização, tudo bem? Então aqui,
Vou encerrar essa aula. Aqui é o professor Fagundes e até mais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, crítica, comentário positivo, crítica, sugestão, pode deixar aqui embaixo, tudo bem?